Boa noite, amigos da TV Rio Branco, vocês que estavam a assistir a mais uma edição do programa Roda Viva na Rede Cultura, nossa parceira há quase 3 anos, estão convidados a continuarem conosco, agora prestigiando o que é nosso. Estamos começando mais uma edição do programa Tribuna Livre aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. E hoje nós vamos receber o secretário da Executiva Regional do MDB, o professor da UFAC, ex-deputado federal, ex-deputado estadual, João Correia, que comanda o plano de governo do pré-candidato à Prefeitura de Rio Branco, Marcos Alexandre. Como sempre, Osmir Lima e Narciso Mendes compõem a nossa bancada de entrevistadores e debatedores. Nós vamos ao intervalo comercial e você está convidado a continuar conosco, porque o programa está apenas começando. Até já! Ok, estamos começando para valer mais uma edição do Tribuna Livre aqui nesta segunda-feira, 22 de julho de 2024. Estamos, como eu falei agora há pouco, hoje recebendo o secretário da Executiva Regional do MDB, o ex-deputado federal, o ex-deputado estadual, professor da UFAC, João Correia, economista dos bons. Seja bem-vindo, doutor João Correia. Boa noite. Boa noite, Muniz. É um prazer estar aqui mais uma vez para discutir com você e também com essa entidade, né? Você sabe que nós temos que colocar isso no patrimônio da cultura, criando o Osmir e o Narciso Mendes como finos entrevistadores. É um prazer estar aqui. Boa noite, doutor Narciso Mendes. Boa noite. Boa noite, Osmir Lima. Boa noite. Osmir, como você já foi correligionário do doutor João Correia? Por muitos anos. Por muitos anos, foi secretário-geral do partido, exerceu outros cargos, foi deputado federal, enfim. Candidato ao governo. Candidato ao governo em 90. Você tem o privilégio de hoje começar a muito obrigado. Perguntas. Eu, antes de entrar, não vamos explorar muito a questão do plano de governo, João. Você, como professor de economia da UFAC, um professor competente, eu queria ouvir sua opinião sobre um tema que hoje só se ouve falar, que é crédito de carbono. Porque eu penso, João, que não tem a competência que você tem, evidentemente, que o crédito de carbono pode ser até bom, mas não é gerador nenhum de emprego. O que você pensa sobre isso? Eu penso o que você pensa. Eu acho que é uma forma que o mundo tem de remunerar o Brasil, eu acho que é uma forma sim. Acho que a Amazônia, que é o chamado pulmão, já não é mais o pulmão do mundo do ponto de vista da ciência, mas, por exemplo, a Amazônia tem que ser preservada, porque senão ela muda o clima no Brasil e no mundo, não tenha dúvida nenhuma. E a Amazônia necessita de, por estar sustentando o mundo, de ser remunerada, que seus filhos, que os amazônicos, sobrevivam dignamente, como todos os outros povos. Essa seria uma forma de fazer a remuneração, de remunerar a floresta em pé. Agora, eu acho que o crédito de carbono é como que seja um pouco uma concessão, sabe? Uma pequena esmola que se dá. Ela não resolve o problema dos 20 e tantos milhões de amazônicas que vivem nas piores condições de vida do Brasil. Então, eu acho que isso colocado como uma panaceia é uma tolice, é um delírio. Porque, imagina o seguinte, quem tem, digamos, 300 mil hectares de terra, como eu conheço, uma família aqui do Acre, que tem no Amazonas e Acre, ele recebe aquele valor, vai morar lá em Paris, se quiser, vai morar lá e a floresta continua intocável. A natureza fazendo os seus processos. Então, ela beneficia muito uma pessoa. Uhum. Eu estou errado nisso? Tá, não. O problema da desigualdade não se combate através desse mecanismo. Tá certo? O problema da produção, da produtividade, enfim, da geração de riqueza não se combate. E de emprego não se combate. Agora, que é uma coisa suplementar que pode ser melhor utilizada, aí sim, eu acho que pode ser realmente melhor aparelhada. Você deu uma resposta perfeita sobre o que significa crédito de carbono. Crédito de carbono não é para produzir nada.
O crédito de carbono ele existe para evitar catástrofes que está acontecendo no mundo inteiro. Perfeito, perfeito. Será que nós, brasileiros, não tomamos o exemplo do Rio Grande do Sul, que o desequilíbrio climático é uma questão absolutamente clara e objetiva que está acontecendo no mundo inteiro? E Osmir faz uma defesa que eu acho corretíssima. E o que é que nós vamos fazer com os 30 milhões de amazônidas que vivem? Essa é a questão. Essa é que é a questão. Eu acho que essa é a questão. Aí sim, o nosso país não está sabendo cobrar. Não é o preço, é o valor. Porque é uma diferença entre preço e valor. O valor que tem a floresta amazônica para o equilíbrio planetário. Não é equilíbrio do sul do país. Uhum. É o planeta planetário. mesmo. Então, o que tá nos faltando é exatamente isso, Osmir. Nós não podemos permitir. É a mesma coisa. Por que é que o perfume mais caro do mundo é o perfume francês? Por que é que a vodka mais cara do mundo é a vodka russa? Eles cobram. Eles cobram o preço por produzir os melhores produtos. E nós, da Amazônia, nós temos que ter chefe de Estado no Brasil que na mesa de negociação passe a convencer e não ameaçar de queimar a Amazônia. Por quê? Se o Brasil cismar de queimar a Amazônia, o mundo todinho vai se voltar contra o Brasil. Então, não é, Osmir, esticando a corda que nós vamos preservar a nossa Amazônia. É negociando e nós tirando proveitos em razão da importância que tem. Tirando proveito de nossas riquezas. Eu sou favorável a uma preservação desde que gere essa chamada biodiversidade, que gere indústria, que gere, entendeu? Para ocupar. Eu vou dar um exemplo agora mesmo. Você viu o que o Trump colocou? Não vou mexer em nada nas nossas indústrias para evitar a poluição de mundo. Nós aqui Mas esse temos... discurso americano já é bem... E eles que são os maiores poluidores, eles e os chineses. Exatamente. Mas, João, agora voltando aqui a nossa terrinha aqui. Quais são os principais problemas que vocês, da equipe de programa do Marcos Alexandre, estão encontrando como uma das soluções difíceis de serem resolvidas? Tá, antes eu posso fazer uma observação sobre a questão do clima, né? Da catástrofe climática. O Narciso, aqui no Acre, ele acontece. Em 2 anos, nós tivemos alagações inusitadas, secas inusitadas, secas. Estamos vivendo uma já, né? Ou seja, é algo que veio para ficar. Isso que você está levantando tem importância. Quer dizer, quem negar isto no clima, eu também não concordo muito, amiga, que tudo no mundo, sabe, eu acho que é um exagero da ação humana. Eu acho que há. Eu acho que aí quando isso se torna time de futebol, torcida, aí que a ciência não entra. Agora, não dá para negar que isso existe, que isso é concreto. O Rio Grande do Sul, Acre, é Acre mesmo, por exemplo. Eu tenho um amigo lá no ramal Oco do Mundo, que ele fez lá uma recuperação de pastagem no ano passado. Aí apareceu, na época que ele foi lançar a semente, um desgraçado lá de uma joaninha, gente, acabou com tudo, porque isso não era previsto. Isso foi porque aumentou o calor naquele período em que houve o lançamento. Ou seja, as consequências são objetivas. Osmir, agora vamos lá para a questão do plano, né, que você levantou. Olha, o plano de governo, o plano de trabalho do governo Marcos Alexandre, da possível gestão Marcos Alexandre, se coloca assim com algumas coisas que me agradam. Uma é o seguinte, ele foi um gestor que leva o planejamento muito a sério. Ele veio, me parece que do interior de São Paulo, para trabalhar no planejamento.
também parece que teve a mesma função lá pelo DERACRE, e ele foi um executor da política da prefeitura durante 6 anos. Então, ele é um quadro, nesse sentido, primoroso. É uma espécie de dádiva para nós. Por quê? Porque ele considerou o planejamento algo essencial. Ele diz o seguinte: eu quero um plano que coloque na mesa do secretário, se nós obtivermos êxito, coloque esse plano na mesa do secretário e eu chegue lá na secretaria e o plano esteja em cima da mesa dele, aberta naquela fase. Se ele fizer o que o plano está recomendando, eu já vou sentir alegria, já vou ficar seguro do que fiz. Enfim, então há muito essa preocupação da questão do plano. O fato é o seguinte, Osmir, tem 3 eixos que ele mesmo sugeriu, com a sua experiência teórica e prática, que é o seguinte: você tem a recuperação do desmonte que houve em vários segmentos das várias ações que a prefeitura tem em relação à municipalidade. Então, por exemplo, só dar um exemplo. Dengue. Dengue é previsível, que naquele período do ano aumenta o calor, aumenta a incidência do mosquito e tal, e que a dengue vai afetar a população. No período em que ele exercitou a prefeitura, ele reduziu drasticamente isto com ações de limpeza pública, uma série de ações, tá certo? Dragagem de garapés, enfim, limpeza de bueiros, uma série de elementos. E aí também é o seguinte: a presença já toda preparada dos mata-mosquito na rua. Quer dizer, essa preocupação toda. Teve uma queda drástica do índice de dengue. Isso é possível de fazer. Quando foi nesse começo de ano, você sabe que foi uma calamidade a dengue aqui em Rio Branco. Foi terrível. Inclusive meu filho quase que morre com isso. Eu peguei 2 vezes, enfim. A população de Rio Branco sofreu muito com isso. Então, isso é algo previsível que a experiência dele já deu. Só dando um exemplo da dengue. Então, nós teremos que fazer isso em vários segmentos, da limpeza pública à cultura, tá certo? Digamos assim, da infraestrutura mais geral até o esporte. Em todos esses segmentos houve um desmonte triste. Então, o primeiro elemento é o seguinte: é você recriar, refazer, reestabelecer as coisas que foram feitas. Nós imaginamos que isso é o que dá a ele, por exemplo, mais da metade dos votos válidos, tá certo? Perto da metade dos votos válidos em Rio Branco. Então, esse seria o primeiro elemento. O segundo elemento é de você botar o posta em marcha, a ação, a operacionalidade da saúde, da educação, de todos os elementos, em todo um debate com as comunidades, etc. E o terceiro ponto é também você não ignorar as facilidades que aconteceram, por exemplo, durante a pandemia ou não, mas essa avassaladora modernização que é dada Nós vivemos uma revolução digital, uma coisa espantosa, que às vezes uma semana viram meses, meses viram décadas. Enfim, nós temos que aproveitar e colocar isso a nosso favor, né? Então, esses seriam os elementos centrais do plano. Nada mirabolante. Algumas coisas têm que ser ousadas, atrevidas, mas não podem ser irresponsáveis. Não se pode tirar um dos pés do chão, tá certo? Tem que ousar, atrever-se, mas sempre com um pé no chão, para que você não faça propostas que você é incapaz de fazer. Então, o plano é isso, uma coisa muito elementar, nós estamos concluímos o boneco do plano. Na semana que vem nós vamos conversar com ele para fazer uma validação final, porque a participação do Marcos, ele é muito meticuloso nisso, ele gosta muito de acompanhar ponto a ponto. Aí ele faz isso com um grupo, os grupos que fizeram, mais de 200 pessoas trabalharam no plano com a gente, nos vários temas, né? Houve uma discussão, uma participação dele em todos os momentos, na composição do grupo, na definição dos eixos e também, digamos assim, uma validação preliminar. Agora nós vamos fazer a validação final para ver o que vai ser apresentado ao povo de Rio Branco, né? Seria mais ou menos isso. Você sabe muito bem, Osmir, que o Marcos é muito meticuloso nessas questões. Você, inclusive, já trabalhou com ele nesse sentido. Não ouvi isso, algo assim? Trabalhei, inclusive, no plano de governo dele, candidatura a prefeito, sim. Então você conhece. João, São Paulo está com 14 candidatos a prefeito. Rio de Janeiro, 11. Belo Horizonte, uma montanha deles.
Aqui no Acre, nós caminhávamos para praticamente 3 candidaturas. A do Marcos Alexandre, a do Bocalon e a do Jarude. Recentemente surgiu a candidatura do Genildo. Sem menosprezar o Genildo nem o Jarude, que eu acho que são Genilson, duas... não? Genilson. Que no meu entendimento são duas boas sementes da política do Acre, são boas duas sementes, mas praticamente a prevalecer não apenas as pesquisas que estão sendo anunciadas e o sentimento que nós temos, porque o Acre, praticamente, o Acre não é um São Paulo, que o Lula ganha na capital, mas perde no interior, que a Haddad ganhou do atual governador na capital e perdeu no interior. Isso. Na disputa, eu prevejo, repito, sem menosprezar o Genildo nem o Jarude, que poderá a disputa a si mesmo se encerrar no primeiro turno em favor do Bocalon ou do Marcos Alexandre. Partindo dessa premissa, qual é a avaliação que você faz comparando com a corrida de cavalo? Porque quando você está numa corrida de cavalo, aí o locutor, uma cabeça de vantagem, meio corpo de vantagem, corpo e meio de vantagem. Hoje, na avaliação feita pelas pesquisas, pelo sentimento e a experiência que os cabeças brancas do PMDB têm em política, como é quem está levando uma cabeça ou meio corpo de vantagem nessa disputa? Olha, isso que eu disse, Muniz, que ser entrevistado por Osmi e por Narciso é um privilégio, no seguinte sentido. Você colocou, a meu ver, a meu juízo, as questões essenciais. Primeiro, você sugeriu a polarização. Eu acho que eu só inverteria a equação. O Bocalon é o candidato mais natural e o Marcos Alexandre foi constituído como uma alternativa. Se não existisse o Marcos Alexandre, na minha avaliação, o Bocalon não tinha como não ser o prefeito de Rio Branco. Mas existe Marcos Alexandre. E existe Marcos Alexandre com uma relação com a população espantosamente empática. Há uma empatia do candidato do Marcos Alexandre com a população que é algo realmente invejável. É algo espantoso como ele se preocupa em ouvir e em fazer e em receber da população os seus movimentos. Então, eu acho que concordo com você, uma polarização. Concordo com você também plenamente que o doutor Genilson e outro doutor também, que é bacharel em Direito e advogado, que é o Jarude, o Emerson Jarude, que já passou lá no MDB, eles são promessas das melhores para um futuro imediato. É possível que ambos não tenham nesta campanha, nesta polarização, um mecanismo de abrir uma terceira via. É a nossa avaliação. Ótimo. Eu acho que isso não acontecerá, ainda que possamos ter uma campanha de altíssimo nível de propostas e de preparação para o futuro. Nós avaliamos, eu particularmente avalio, que o ciclo Gladys Camili se encerra em 2026. Ele não pode mais ser governador. E aí você pode trazer a política acreana para uma certa, digamos, normalidade. Eu estou falando normalidade no sentido de que você não vai lutar contra um moinho de ventos como é o Gladys Camili, com esse poderio carismático que ele tem. Então, isso é um diferencial demais que influenciou a política acreana, mas esse diferencial terminará em 2026. E aí você tem uma série de elementos novos, de pessoas novas, que vão disputar. Nisso o MDB. Se nós conseguirmos vencer aqui em Cruzeiro e em Brasileia, por exemplo, eu não falo nem de Mâncio Lima e de Capixaba, porque nós temos também chances, o MDB sentar-se à mesa e tal. O MDB não tem uma chapa de deputados estaduais nem de deputados federais, o MDB não tem candidaturas carimbadas de Senado, não tem candidaturas carimbadas de governo nem de vice-governo. Ou seja, então as possibilidades serão muito grandes, tá certo? Agora, acho sim
por exemplo, eu quero lamentar, lastimar a perda que nós tivemos do Genilson, o nosso campo, não apenas pela qualidade que ele tem, por exemplo, o time do PSB é excelente, a participação do plano de governo dele foi maravilhosa. Quero aqui agradecer publicamente a Jaciara, a doutora Jaciara e o doutor Gabriel, que foram primorosos, que infelizmente com o coração partido tiveram que sair do plano, mas o fato é o seguinte, é que ele também vai mostrar-se. Eu lastimo, mas também reconheço, digamos assim, a legitimidade que tem o Genilson, que tem o Jarude, de colocar em seus nomes, para agora, enfim, eu suspeito que não haja o rompimento, nenhum dos dois será uma terceira via. Agora, que a eleição pode ir para o segundo turno, Narciso, pode. Como também pode não ir. Só um pouquinho, Osmir. Porque a campanha não começou, ainda não viu. Essa sua louvação ao Genilson e ao Jarude já é um flerte para um segundo turno? Narciso, olha, o Jarude passou uma temporada enorme conosco. Lá, se elegeu, deputado por nós, foi o nosso líder, etc. Quando o Marcos veio, é que o Jarude saiu. Se não, o Jarude teria sido provavelmente o nosso candidato, certamente o nosso candidato. Mas ninguém vai falar do que não houve. Então, o Jarude nós temos com o Jarude, por exemplo, não machucamos o Jarude em relação ao mandato dele. Ou seja, demos autorização para que ele, sabe, não reivindicamos o mandato do Jarude, da saída dele do MDB. Como não reivindicamos também do Marcos Luiz, João Marcos Luiz, como vereador. Temos com o Jarude uma relação afetuosa, republicana. Espero que isso se mantenha na campanha. Com o Genilson, algo parecido. Tivemos um flerte muito grande com o Genilson, do MDB apoiar o Genilson ao Senado. Por um acidente, isso não aconteceu. Passamos, então, a ter uma negociação com o Genilson muito bacana, quer dizer, o pensamento do Genilson é um pensamento liberal, ele é um sujeito de centro-esquerda, mas ele é um cara livre, ele sabe que nós só combateremos a miséria com empregos, com geração de riqueza. Então, ele não é um fundamentalista, antiprodução, não é nada disso. Ele é um sujeito muito bem preparado, muito bem formado. Então, tanto o Genilson quanto o Jarude, sim, é um flerte, não é uma ponte. É só dizendo, soprar. Essa ponte precisa existir na perspectiva do segundo turno. E assim a gente encerra esse bloco e vai ao segundo bloco daqui a pouquinho. Você está convidado, claro, a continuar conosco, porque a gente volta já com a segunda parte do Boa Noite Rio Branco desta segunda-feira. Fique com a gente. Até já. Ok, estamos de volta com a segunda parte do nosso programa de hoje. Tribuna Livre aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1, Rede Cultura, nossa parceira há mais de 3 anos. Se você chegou agora, nós estamos aqui a conversar desde o início do programa com o ex-deputado João Correia, membro da Executiva Regional do MDB, falando sobre eleição, sobre política, sobre o MDB. Osmir, não é uma pergunta, apenas uma observação, você está corretíssimo quando diz que crédito de carbono não gera emprego. Não gera, de fato, direto, mas indireto sim, a gente explica por quê. E você pode discordar também, né? É que as empresas que avançam o sinal, elas compram os créditos de carbono daquelas que estão aí alinhadas com a política ambiental. E essas que vendem, podem investir mais e aí sim, tem capacidade para gerar emprego e se tornar, inclusive, mais competitivo no mercado nacional e internacional. Eis o motivo que, indiretamente, geramos emprego. Mas você, no primeiro plano, está corretíssimo. Eu não vou pronto. discutir isso. Não é discussão, você está correto, pronto. Não, você está correto. Mas gera emprego lá fora. Lá fora, não, aqui também. Como? Quem vende crédito de carbono, evidentemente... Ele e a família dele, cara. Não tem geração. Não tem geração não de há emprego. investimentos. A floresta fica intocável. A família pode empregar alguém só para preservar, não invadir esse negócio todinho. Pode fazer a pergunta. Lá pergunta. Meu amigo João, você ficou me devendo uma questão na primeira pergunta que eu lhe fiz. Tá, Barque, meu amigo. Você sabe que
o Acre, 50 e poucos por cento, vivem de Bolsa Família, o que é extremamente lamentável. Existe um país onde se é obrigado a sustentar mais da metade da sua população, eu estou estendendo ao Brasil como um todo, através de Bolsa Família. Isso significa que não geramos emprego suficiente para essa gente. Eu perguntei para você quais os principais problemas que vocês encontraram no nosso município. Eu diria um. Desemprego. Dois, então, eu diria, o saneamento. Nós não temos quase nada de saneamento. No interior, tem município que é quase zero. Isso compromete saúde, Sim. não é verdade? Sim. Então, quais são os outros problemas que nós teríamos? Não, esse que eu coloquei, por exemplo, Rio Branco é a capital mais pobre, a segunda capital mais pobre do Brasil. Esse é o ponto. Por exemplo, o índice de desemprego. O Brasil está em 7 e pouquinhos. Está havendo uma redução importante do desemprego no Brasil, aí, como estatística nacional. Rio Branco, você tem 13,5%, quase que o dobro do desemprego das capitais nacionais. Tá certo? Então, esse é um dado. E aí existem coisas objetivas, Osmir. Nós perdemos a nossa juventude para as facções. Nós perdemos para as facções. E perdemos uma mão de obra qualificada pela primeira vez na nossa história, na história acriana e na história rio-branquense, para áreas onde está havendo um desenvolvimento econômico. Eu cito Santa Catarina, que é um estado bastante promissor e tal, e também uma ida de gente, de acrianos, para o Nordeste, especialmente João Pessoa. Então, está havendo algo que é de uma delicadeza, de uma gravidade sem tamanho. Então, por exemplo, não cabe muito à prefeitura, por exemplo, as pessoas, nós vamos ter que combater e tal, a segurança pública, tornar o Rio Branco uma igreja. Não, nós não vamos conseguir fazer isso, porque, inclusive, a Prefeitura Municipal não tem instrumentos para isso. Tem instrumentos colaborativos, iluminação, arruamentos, uma série de elementos. Por exemplo, uma das coisas que a gente vai discutir no plano, e que tem relevância, é a questão de olhar para o centro da cidade de Rio Branco. O centro da cidade de Rio Branco hoje virou uma Cracolândia disfarçada Tupiniquim. Morto, tomado pela indigência, pela miséria, enfim, por tudo isso. Nós temos que olhar um pouco para isso. Então, o que acontece? A prefeitura, deixa eu dar só um exemplo. Eu acho que o Marcos Alexandre vai até ficar um pouco aborrecido comigo, mas eu vou dizer uma decisão que ele tomou e que vai ser. Por exemplo, essa pouca vergonha das caronas, da patifaria das caronas, que está enriquecendo gente lá fora do Acre, isso aí não vai existir como regra. Carona seria de licitação. De licitação. Você pega a carona, existe uma perversa articulação das caronas que faz com que os recursos sejam todos drenados para fora do estado, para fora do município. Então, esse é o elemento, não haverá carona, tá certo? As caronas serão excepcionais e não a regra. Vamos ter licitação, vamos ter que movimentar a economia local, vamos ter que atender os empresários locais para a geração de emprego e de renda. Isso é um elemento central que você tem que... Esse é um paradigma original, inicial. Quer dizer, algo desse tipo nós vamos ter que ter e ver se a ação da prefeitura, ela se fertiliza com ações de emprego, de atrair especialmente juventude. A juventude do Acre hoje é uma das mais desesperançadas do Brasil. No que diz respeito, que você levantou, por exemplo, a questão do zoneamento, Rio Branco tem uma zona rural muito pequenina, tornou-se muito pequenina e ela é praticamente toda desocupada do ponto de vista, digamos assim, do ponto de vista de arborização. É uma área muito onde a ação humana já foi feita muito grande e tal e tal. É uma área também que houve, a história do produzir para empregar, foi uma fantasia, foi um delírio. Não houve absolutamente nada, os ramais estão em petição de miséria, as ações de assistência técnica, as ações de crédito e tal, são inexistentes, absolutamente inexistentes. É uma total fantasia do
da gestão atual, as ações produtivas colocadas em torno, por exemplo, Osmir, nós estamos comprando melancia de Rondônia, ainda bem que melancia também houve uma certa expansão aqui, mas nós estamos comprando peixe, o tambaquizinho que a gente compra aqui é de Rondônia, está vindo de Rondônia. Ou seja, você não tem ações econômicas, e aliás, nesse sentido, goste-se ou não do Lula, ele foi até um cara bacana nesse sentido. Por exemplo, a agricultura familiar, tanto o plano safra do Lula do ano passado quanto deste ano é mais de 500 bilhões, mais de 70 bilhões na parte da agricultura familiar. Então, é preciso que haja competência, compreensão e competência para transformar a nossa zona rural em elemento vinculado à economia local. Eu estou falando de hortos de granjeiros, eu estou falando do abastecimento de banana, do abastecimento de abacaxi, de uma série de elementos que nós podemos ter, compras governamentais, merenda escolar, enfim, uma série de elementos que nós podemos ter uma agenda produtiva. Por quê? Porque, por incrível que pareça, Rio Branco também tem uma belíssima... Os ramais estão ruins, as pontes não prestam e tal, mas existe já um embrião de infraestrutura pronto que, se você prestar de fato atenção, você pode ativar uma perspectiva produtiva importante e desburocratizar. Por exemplo, CAR. E há também um problema, o dinheiro vem para a pequena produção aqui, porque Rio Branco nós temos pequena produção. Porque a grande produção, nós somos contra a grande produção, somos não, Osmir. Quanto mais prosperar o grande, a possibilidade de você prosperar com o médio e o pequeno se coloca. Agora, por exemplo, você imagina o seguinte, o potencial de produção de leite, que é muito pequena a produção de leite de Rio Branco, o potencial de produção, por exemplo, de carne através de confinamentos, etc. e tal, você pode fazer sem derrubar uma árvore, você pode fazer apenas transformando, aumentando a produtividade do próprio capim, você ocupando áreas que são desocupadas, você está entendendo? Então, essa noção, nós sabemos que não está muito no nosso alcance, está mais no alcance do governo do Estado, mas nós temos que fazer um pouco a nossa parte e propor parcerias com o governo do Estado à luz da nossa compreensão da questão econômica. Ou seja, Rio Branco é importante? É. Agora, Rio Branco é mais importante do ponto de vista urbano para o Acre do que o é do ponto de vista rural. Do ponto de vista rural, se você juntar Sena Madureira e o Alto Acre, a produção é mais ou menos equivalente. Tá certo? Ô, João, os construtores, os colaboradores do plano de governo de Marcos Alexandre, na hipótese de ser eleito, ele leva em consideração a proporção de poder que existe entre município, Estado e a União. Aqui eu quero me reportar. Hoje, a não ser do que vai resultar dessa reforma tributária, 70% dos nossos recursos ficam com a União. 22% com os estados. E 8% com os municípios. 18, né? 8. Não chega a 10. Os municípios, Osmir, não chega a 10% das receitas líquidas brutas da União. Agora, o cidadão não mora nem na União, nem mora no Estado, mora no município. Na rua, perto da praça. Eu me lembro quando Zé Agripino Maia... Antigamente, próximo a Pernambucano. Próximo a Pernambucano, lá em Cruzeiro do Viu? Sul. Quando Zé Agripino Maia foi pela primeira vez, entrou na política como nomeado prefeito de Natal, a família Maia dividiu-se em duas. Uma banda ficou mandando no Rio Grande do Norte e outra banda mandando na Paraíba. Quando o Zé Agripino foi indicado prefeito de Natal, os tios dele já tinham sido prefeito de Mossoró, prefeito de Natal, prefeito de João Pessoa. Aí chamou Zé Agripino e disse, olha, Agripino, nós já fomos prefeitos, eu vou lhe dar uma recomendação. O prefeito tem muitas atribuições, a população espera muitas atribuições sendo resolvidas pelo prefeito.
mas tem duas delas que o prefeito não pode se descuidar. É de buraco na rua e de lixo nas calçadas. Porque com o buraco da rua ele cai dentro e cai. Com o lixo na calçada ele toma com lixo e cai. Aí nós estamos vivendo hoje no Brasil, qual é a principal preocupação entre todos os municípios do Brasil? É com a segurança pública. Com o serviço de abastecimento de água, esgoto e drenagem de água fluvial. A minha pergunta, como os prefeitos vão resolver questões que não são de suas atribuições, mas são exigências da população? Ou o Marcos Alexandre vai se preocupar só com o buraco da rua e o lixo das calçadas? Esse é o ponto que você toca, que é decisivo no debate político eleitoral que se avizinha. Isso. Que é a questão tola que não existe, falsamente colocada, que é essa questão ideológica. Nós não... o governador vai apoiar, está apoiando o Bocalhões, etc. Não tem problema, o governador está fazendo a sua opção política, que é de seu direito fazer, etc., de querer, digamos assim, que em determinada força política vença as eleições e tal. Infelizmente não somos nós. Nós esperamos isso, tentamos muito isso, mas não conseguimos. O Bocalhões, nesse sentido, foi mais interessante para o governo do que nós. Mas nós respeitamos o governador nesse sentido, sim. Mas não tenha a menor dúvida que se o Marcos Alexandre ganhar as eleições, na transição, nós vamos ter todos os procedimentos que você está levantando, onde há um diálogo absolutamente necessário entre o governo da prefeitura, o governo do estado e o governo federal. Quer dizer, então nós não vamos querer discutir se é Lula, se é Bolsonaro, isso não nos interessa. A nossa vitória não será a vitória de nenhum deles e nem tampouco a nossa derrota será derrota de nenhum deles. Será, a nosso ver, a vitória do povo de Rio Branco. Ora, mas não tem a menor dúvida que na transição, Narciso, nós vamos ter todos os elementos, tá certo, de proposição para o governo do estado e para o governo federal. E se o governo do estado não nos atender inicialmente, nós vamos tentar convencê-lo, persuadi-lo, nós vamos insistir permanentemente, ele vai dizer um não e nós estamos não o aceitando e pedindo a nossa colaboração, a nossa parceria, para evitar essas coisas tipo Rua do Povo, sabe, essas coisas assim totalmente... E também o governo federal, ou seja, Rio Branco tem que ser olhada pelas três esferas de poder. Se o governo federal não é capaz disso, se o governo do estado também pode não ser capaz disso, mas nós temos que nos colocar isso como missão. Missão. Nós não aceitaremos recusas de parcerias com o governo federal e com o governo estadual. Não aceitaremos. E nós diremos isso ao povo de Rio Branco, se nós ganharmos as eleições. Olha, nós vamos propor e vamos insistir, não aceitaremos um não como, digamos, uma resposta, não vamos ficar de biquinho, com raivinha, por conta de política e tal. Não, nós vamos fazer alguma coisa para começar a resolver essas questões. Até porque... Isso aí está um pouco claro na nossa percepção. Até porque se o nosso Estado é republicano, assim deverá ser. Exatamente, isso é uma coisa que assim, muito, não tem a menor dúvida, vamos identificar na transição, já estamos no plano, identifica muito isso. Quais são os elementos de busca, de parceria, de concordância, de convergência com o governo estadual e aí, João, e o governo federal. Isso significa uma maturidade que só o tempo nos dá. Eu acho que sim, Osmir, acho que sim. Mas isso é muito claro, nós não aceitaremos o não como resposta. Mas tem tempo ainda? Tem ainda, para fazer a pergunta e ele responde depois. Bem, não, se for para responder depois, eu acho melhor falar. Então tudo bem, eu vou seguir o seu raciocínio. Assim a gente vai ao intervalo comercial e, claro, você não vai mudar de canal porque você vai continuar conosco, porque o programa está bom e a tendência é de ficar ainda melhor na terceira e última parte. Até já. Estamos de volta com a terceira e última parte do Tribuna Livre desta segunda-feira, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1.
mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Você que nos prestigia na nossa capital Rio Branco, também você do interior, você de Bujari, de Quinari, de Porto Acre, Capixaba, Plácido de Castro, Acrelândia, parte de Sena Madureira. Nessas cidades, o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades acreanas, você nos prestigia pela NET, HDTV, canal 15, ou pela internet, por meio do portal riobranco.net e também pelo nosso canal no YouTube. Siga-nos nas redes sociais, @oRioBranco. Como sempre, o Daniel Cabral está aqui conosco, dando o retoque final na caricatura do Dr. João Correia. Ao final do programa, doutor, o senhor vai levar para a sua casa, para o escritório lá no MDB, onde o senhor quiser, lá na UFAC, essa lembrança aqui do programa. Osmir Lima, é com você. Perfeito. Meu amigo João, Rio Branco está definido. Marcos Alexandre é o candidato do PMDB com os demais partidos coligados. Somos 10. 10. 10 partidos. E na nossa terrinha? Agora, antes de você responder, Cruzeiro a nossa do terrinha, que eu digo é Cruzeiro do Sul, que é a minha terra e a dele. Antes de você responder, eu quero prestar aqui a minha homenagem ao meu conterrâneo, meu colega de ginásio, o doutor Manuel Correia, seu parente. Doutor Correia, meu primo Dr. querido. Correia. E estudamos na mesma classe no ginásio. Na mesma classe? Mesma classe. Fomos fundadores do ginásio cruzeirense Craveiro Costa. Fundadores. Né? Então, minha solidariedade a toda a sua família, aos amigos e, acima de tudo, aos cruzeirenses, e quem ele prestou relevante serviço. E a pergunta que eu faço é o seguinte, João. Está definida a candidatura Jéssica Salles na nossa terra? A candidatura Jéssica Salles é um dos elementos mais delicados que o MDB está considerando nessas eleições, porque a candidatura Jéssica Salles é uma candidatura que tem a seguinte situação: a população toda quer, a população majoritariamente quer, a população anseia, mas as forças políticas se colocaram praticamente todas contra ela. Por que, João? Eu não sei, eu acho que é porque o Zequinha, toda a perspectiva do governo do Estado, da Assembleia Legislativa, dos deputados estaduais, dos deputados federais. Então, na verdade, lá em Cruzeiro do Sul, nós temos o apoio do senador Márcio Bittar, que está nos auxiliando. Como é que pode, né? Não, o mais interessante, quer dizer, o ridículo dessa questão, dessa polarização do Lula contra Bolsonaro e tal, é o seguinte, é que lá em Mâncio Lima, eu estou dizendo isso porque eu estive presente. Lá em Mâncio Lima, nós fomos lá para o lançamento da candidatura do Chicão da distribuidora, pelo MDB. E lá estavam, lá no palanque estavam exatamente Edivaldo Magalhães, o PT e tal, Márcio Bittar, se cumprimentaram, enfim, tudo lá na perspectiva do Chicão. Por quê? Porque as questões do município são as questões que importam. Tá? As ideologias ficam para... Nacionalmente, sim, esse debate se coloca, mas agora é uma tolice tentar forçar nisso. Tá certo. O Osmir, a Jéssica vai ser testada da forma mais brutal possível para enfrentar ela e o povo contra as forças políticas de Cruzeiro do Sul. E eu, sinceramente, boto muita fé nela e no povo. Vocês todos conhecem bem que os Salles são uma força bastante forte e quando entram numa campanha, fazem uma campanha realmente total, completa. Agora, só que os Salles estão no comando dela, né? Ela é uma coisa muito mais leve, muito mais moderna, apesar de que o pai e a mãe são decisivos, mas ela é um nome que encarna uma esperança enorme da população de Cruzeiro do Sul. Então, nós achamos, se a eleição fosse agora, ela ganharia. A eleição não é agora. Então, ela vai ser cabeça com cabeça, como vai ser aqui também. Aqui vai ser cabeça com cabeça. O Bocalon, um candidato importante, está estruturado. Quando o governo veio, aumentou a estrutura. Então, temos que ter a humildade para podermos ter a clareza de compreender as dificuldades.
Então, nós somos favoritos? Somos. Agora, se a eleição fosse hoje, nós ganharíamos. No primeiro turno. Agora, na eleição não vai ser hoje, vai ser daqui a 3 meses. Tá? Quase 3 meses. Então, nós sabemos que as chances que nós temos lá são parecidas com as chances que nós temos aqui. Na verdade, lá até um pouco mais folgado. E o Mâncio Lima é onde nós, teoricamente, estaríamos melhor, com mais de 60 pontos. A Leila também parece estar um pouco nesse sentido. Então, o Cruzeiro do Sul é muito isso, Osmir. As chances é uma pactuação quase que direta da Jéssica, do MDB, com poucos partidos, e o povo, a população realmente do município e também da zona rural. Ô, João, A morte do meu primo me abalou muito, porque ele é uma pessoa muito querida, e você disse uma coisa, ele passou a vida toda trabalhando como um médico de alta categoria em Cruzeiro do Sul, enfim. Mas diga, Osmir, Ô, João, Narciso, por favor. quando eu entrei na política do Acre, de saudosa lembrança, digo ainda mais isso, Começou como deputado estadual, né? em 1982, Nabor Júnior, Eleição do Nabu. a eleição na do eleição Nabor. do Nabu. Aquela eleição que você sempre contou, que um dia desse eu contei, as pessoas disseram que não acreditavam. Eu digo, Narciso que foi quem me contou, que o Nabor chamou o pessoal era do PDS, né? A época era do PDS, chamou, e tendo maioria bastante grande na Assembleia, chamou, e era o Félix Bistene. Aí chamou e disse, olha, eu queria dizer a vocês o seguinte, eu quero que colocar Edson Cadacho. eu quero colocar o nome... Não, Edson Bistani era o líder da Não. oposição. Exato, que era o Edson Cadacho, que foi o presidente da Assembleia. Era o candidato do Nabu, do Candidato PMDB. do PMDB para... Aí você chamou, tem aqui o Edson Cadacho, agora eu queria ver se vocês concordam com isso, mas eu também quero dizer que eu queria que vocês escolhessem o primeiro secretário, que é o cargo mais importante, que então vocês nos tragam e tal e tal. Aí todo mundo concordou. Nunca imaginou que o Nabor não fosse fazer barba, cabelo, bigode e tal e tal. Não. Ampla maioria, né? Ampla Ô, maioria. João, Ou seja, ô, João. é um republicano, é um democrata. Sabe? É isso que eu acho que a gente tem que trazer de volta para a política criança. Não, sabe? João, eu vou Isso, buscar... isso é fato, né? Eu vou buscar... Hã? Seu sonho é Sonho porque a gente tem que praticar. Nós temos que João, praticar. eu sabe? fui buscar este exemplo lá atrás, que na última eleição da composição da mesa diretora da Câmara dos Deputados ou da Assembleia Legislativa, as últimas brigas são para escolher os suplentes da 4ª secretaria, da 3ª secretaria. Quer dizer, mas, ô João, a gente falou de uma coisa que me entristece muito e me preocupa profundamente, e hoje é uma das grandes preocupações do mundo. Como será as previdências sociais do mundo inteiro daqui a 30, 40 anos? Eu vi um exemplo dado por Ciro Gomes, que eu não sei como é que um homem inteligente daquele jeito joga toda a inteligência dele na vala, por causa da Intemperança, sabe, da intolerância com as ideias diferentes. Isso. A segunda é a questão do Bolsa Família. Me preocupa muito quando eu vejo hoje a pobreza do Brasil ser socorrida por esses programas assistenciais como o Bolsa Família. Porque vai chegar um momento que o Brasil não vai suportar isto. Mas o que seria da pobreza hoje, presentemente, se não fosse o Bolsa Família? Aí seria exatamente a indigência. Total. Né? Seria a fome, a miséria É absoluta. isso. Aí seria realmente a africanização, tá, do país. Programas absolutamente centrais, acho. Agora, concordo com você, é um programa que precisa ter prazo de validade. Claro, não, tem que ter Tá porta certo? de saída. Porta de saída. Não, Exatamente. a validade é a porta de saída. A porta de saída, Porque o cara exatamente. só vai deixar de precisar do Bolsa Família quando o Bolsa Emprego Correto, chegar. correto. O Bolsa Emprego. Bolsa Emprego é E nesse particular, João, o nosso país é muito ingrato. Se chegar uma multinacional, agora
a China, que vai investir 30 ou 40 bilhões de reais em indústrias, praticamente em indústria. Aí esse recurso fica todo em São Paulo, no máximo Minas Gerais, e o Norte e Nordeste, que era pobre, continua sendo pobre novamente. Olha, o Osmi, que é um liberal, você também é um liberal, né? Só que vocês são liberais democratas. Porque tem uns liberais que não são democratas. Mas Osmi, quando foi na Constituinte, ele era liberal de esquerda. Sim. Agora ele está liberal da direitona. Mas observa bem, ô Narciso, esse é um debate extraordinário. Essa é a opinião dele. Você pega o seguinte, a questão das desonerações. Quer dizer, as desonerações que foi no governo Dilma que foi colocado isso, que foram centenas de bilhões de reais para empresários, alguns que não necessitavam para manter o nível de emprego, para ampliar o nível de emprego, que não aconteceu nenhuma coisa nem outra. Ou seja, o rico, as elites sempre estão no orçamento da República, os pobres não. É por isso que eu acho o seguinte, não, o cara é contra a Bolsa Família. Não pode ser, rapaz, você não pode ser contra o direito de comer que tem um ser humano, né? Então, os pobres precisam ir para o orçamento. Isso é um pouco a noção também do plano, viu, Osmi? A noção de que o pobre de Rio Branco tem que se encontrar, que se enxergar no orçamento da ação da cidade. João, isso para nós é fundamental. Eu vou fazer uma explicação do que o Narciso afirmou há pouco. Na Constituinte eu fui um liberal de esquerda, agora seria um liberal de direita. Não é bem assim. Eu também, as questões econômicas, eu não levo tão a ferro e fogo, que é um direito e esquerda. O que eu achava, e ainda continuo achando, dois graves problemas no Brasil durante a Constituinte. Primeiro, as desigualdades regionais. Sim, sim. Isso é um gravíssimo, você tocou nela já agora. Né? Norte e Nordeste empobrecido, e o pior, antes o Nordeste era o mais pobre, hoje quem é mais pobre é o Norte. Somos nós, a Amazônia hoje é o Norte, e o segundo, é o rabo da cobra. A miséria que se encontrava vários dos nossos concidadãos. Eu não consigo, e ainda hoje penso assim, eu não consigo pensar num país onde um cidadão gasta 10 milhões de reais para dar uma festa de casamento da sua filha e o seu vizinho do lado não tem o que comer. Tem alguma coisa errada nisso. Tem alguma coisa errada. Então, nesse sentido, sim, as questões sociais, eu votei todo com a esquerda. Agora, não deixo de pensar, eu até fui um crítico, João, desculpe alongar um pouco, Narciso, até fui um crítico da própria ocupação de terras aqui no Acre, no governo Dantinha. De que forma? Sim. De que forma? Não levaram em consideração os que moravam lá, tiraram e jogaram aqui na periferia. A periferia de Rio Branco é fruto desse período. Fruto desse período. Da e dou um exemplo. Exatamente. A dona Laide Mapes, lá de Cruzeiro do Sul. Lá de Cruzeiro, esposa do seu Maurício Mapes. Tem 300 mil hectares, só que tem 400 mil, mas sem estar hipotecado. Bom, 300 mil livre. E um cara foi lá para comprar. Aí sobrevoou a floresta. Aí disse, mas lá eu vi vários poceiros. Eu quero receber sem nenhum. Aí disse, então o senhor não vai receber nunca. Porque tem vergonha. Porque tem vergonha ela. Por quê? Tem vergonha na cara. Esses cidadãos que estão lá estão há 100 anos, 50, 60. Parabéns à dona Laide, né? O senhor faz o seguinte, o senhor dá 5 hectares para cada um, que falta vai fazer em 300 mil. Para ele produzir e pode depois até ajudar vocês. Então, nesse sentido, nesse aspecto, sim, pode ser que eu tenha pensamento de esquerda. Quer dizer. Legal. E assim a gente... Agora, só para concluir, eu quero dizer que eu sou a favor da economia de mercado. Sim. Eu sou a favor de economia de mercado. Não há incoerência. Somos. Não há incoerência. O capitalismo tem que ser cada vez mais eficiente e tal, mas sempre é uma forma a mais equilibrada, moderna
e permanente de se produzir. E como será essa convivência com os socialistas, comunistas? Muito boa, a mesa azul resolve tudo. Sabe o que é a mesa azul, né? Você senta em torno dela, você tem direito à voz, o debate é colocado com toda a clareza, com toda a liberdade. Ao final, as decisões são tomadas por Democracia maioria, é isso, né? se não puderem ser tomadas por... Viva isso a aí. democracia. Vai ser uma convivência ótima. Doutor Narciso, hoje Ô, João. começou, o senhor termina. Ô, João, antes das eleições de 2026, nós vamos ter a eleição dos prefeitos dos 2000. nossos municípios. 2024, Daqui a 90 dias vai ter eleição para presidente dos Estados Unidos. E que nós temos que entender que essa eleição é de fundamental importância Muito grande, para muito todo o continente latino-americano e para o mundo inteiro. E para o mundo inteiro. E agora nós estamos com o Trump de volta com a mesma promessa. Nós vamos fazer a América grande de novo. Nas eleições de 2000, o MDB... Aliás, esse é o mantra reacionário, né? É voltar a um passado, tá certo? E não olhar para frente. Deixa eu concluir aqui. O velho PMDB, com aquela engenharia que foi montada do MDA, Certo. fez a prefeitura Tem de que ser Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Sena Madureira. Sena Madureira. Agora, há uma perspectiva desse mesmo Um pouco parecida, viu? Um MDB pouco parecida. eleger o prefeito de Rio Branco, de Cruzeiro do Sul e Brasileia, que Exato. as dimensões de Brasileia sendo é mesmo. A minha pergunta é, o MDB vai ser grande de novo? O MDB porque precisa. Né? No caso do Trump, não, porque ele não precisa. Eu acho que os Estados Unidos estão crescendo, uma série de coisas. Agora, no caso do MDB, é o seguinte, realmente, o Narciso, é algo espantoso, como as eleições mudam. De repente, nós estávamos lá no fundo do poço e, de repente, podemos nos sentar à mesa do debate político. Sim, eu acho que o MDB, o que é preciso agora, na fase pós-Gladstone Cameli, é o seguinte, é um tipo de política que seja inclusiva de todas as experiências positivas e negativas, de todas as compreensões, de você ter uma perspectiva de pacificação do debate político local interno, de nós termos a capacidade de extrair do povo acreano toda a sua energia, toda a sua potência criadora, para que nós transformemos e transformemos o nosso estado do antepenúltimo estado mais miserável do Brasil e o coloquemos pelo menos no meio da condição nacional. Nós não podemos ser lanterna da miséria, sabe? Nós não podemos ser isso. Isso é inaceitável. Nós estamos descendo as escadarias, tá certo? E nós temos que legar aos acrianos, aos rio-branquenses, aos acrianos no geral, uma direção, umas elites no sentido dos bons, no sentido do termo dos melhores, no sentido dos melhores, que sejam capazes de nos tirar desse atoleiro, desse pantanal de miséria em que nós estamos mergulhados. Eu acho que isso é possível, Agora, só é possível se nós tivermos a humildade de abraçar todas as ideias criativas, sensatas, de energia que possam vir da nossa população, que existe. O povo acriano não é um povo bobo, não. Osmir Lima. Não, eu só tenho que agradecer a presença do João, é sempre uma satisfação, é sempre uma alegria, porque nós estamos lidando com uma pessoa extremamente competente, que conhece os problemas reais do Acre, né? Não só pela sua formação, mas sua experiência do dia a dia, já exerceu inúmeros cargos, inclusive de deputado federal, e eu acho que ele conduz e deve conduzir muito bem esse programa de governo que está sendo feito pelo candidato Marcos Alexandre. Prazer revê-lo, João. Um abraço. Obrigado, Deixa eu passar, mas pode voltar, doutor. Hein? Pode voltar para as suas considerações finais. Não, o João é um sujeito espirituoso. Até dentro de brincadeira. Para cá, Daniel. E isso eu digo porque eu sempre que me encontro com ele, com o Márcio Bittar,
Eu digo, Márcia, me explica por que é que quando... aquela Meu linguagem- querido amigo. É só que você quer, seu querido amigo. Aquela sua linguagem de convencer as pessoas com facilidade, eu botei em você o apelido de encantador de serpente. Foi. E interessante, e não existiu essa figura aqui no Acre, não, do encantador de serpente? Não conheço. João, lá no Agora já tem. Nordeste, Agora lá no já tem. Nordeste, nas feiras, tem um cara que traz uma serpente dentro de uma lata, de um saco, ele toca lá um berimbau e a serpente fica subindo na cauda. E é o mesmo. Não, isso era muito comum, encantador de serpente. Quando eu Vem pra encontrar com o cá, Márcio Daniel. Pitão, eu vou dizer, rapaz, Não, tu tem que não, fazer aí isso eu no digo, Nordeste. mas João, eu dizia, mas explica, porque quando eu lhe chamo de encantador de serpente, a João Corrêa disse, não, ele é o ovo da serpente. O nosso programa chegou ao final, queremos agradecer aqui a participação, a presença do Dr. João Corrêa, secretário da Executiva Regional do MDB. Foi um prazer, deputado. Sucesso. Ah, aqui o nosso Receba aí a artista. sua caricatura das Mas mãos do olha, Daniel Cabral, nosso mas, chargista, rapaz, olha caricaturista. só. E aí, João Vitor? Ó. Rapaz, o Gostou artista, aliás, essa parte da arte, porque a arte é tida, viu, Narciso, como uma coisa de esquerdizoide. Né? A arte é um meio de vida de tantas pessoas, É claro. de tanta gente. É um segmento do PIB, meu amigo, que tem que ser reativado. Meu Deus do céu. E parabéns, querido. Os quadrinhos movimentam 20 bilhões de reais por ano no Brasil. Quem? Rapaz, é um prazer os estar quadrinhos. sempre aqui com vocês, viu? É uma satisfação Não, enorme. Olha, ninguém é um propósito desse programa. Inclusive, Acabou, eu tive muita dificuldade para convencer Osmi Lima que isso aqui fosse um programa muito didático. Por que dificuldade? Porque o Osmi dizia, rapaz, vamos pegar os negros lá e tirar o couro dele lá no Conversa. O senhor escapou ileso hoje. O senhor escapou ileso hoje. Foi. Eu escapei ileso. Ninguém traz ninguém aqui para tirar o couro. não. Claro. Por isso que é maduro, Foi né? um prazer, deputado. Verdade. Sucesso, viu? Parabéns. Aliás, aí pelo trabalho. João, a minha idade nem permite mais chegar Pois é, nesse o ponto. tempo acabou. Não, mas você nunca foi assim. Vamos lá. Nem quando você era jovem. 30 segundinhos. A gente Não, é um prazer enorme, viu, Narciso, você colocar. Eu sugiro a vocês, há um programa, Muniz, que inclui você, que tem se comportado como um cavalheiro, um Muito fidalgo, né? E não é extremista de forma nenhuma, isso é uma injustiça que fazem com você. Mas é o seguinte, trazer realmente os candidatos a prefeito, os planos dos candidatos, eu acho, do Genilson, do Jarude e também do Bocalon, trazer, entrevistar. Eu acho que isso é uma coisa importante, porque é um serviço para a população de Rio Branco, é algo realmente essencial. Ô, João, me permite só um segundo agora. Você sabe que o eleitor vota no presidente da República que nunca viu nem nunca vai ver. Às vezes vota no governador que nunca viu nem vai ver. Vota no deputado, aí vai descendo. Já ele só vota no prefeito que confia nele. E diferente. no vereador que mais ainda. Mais é ainda. tanto que o voto mais legítimo, na minha opinião, é do vereador. E o mais difícil. É. É de todos o mais difícil. Sabe por quê? Eu mesmo estou numa dúvida, que depois eu vou pedir orientação sua. Mas olha, então Já tem 5 candidatos a vereadores que eu não posso negar o voto de nenhum deles. E eu tenho legitimidade para Aí votar. Vamos lá, é então. muito simples isso. Legal, então. Antes do Deputado. João dar o conselho, para cada um da sua família, você Precisamos vai terminar o programa, agora acabou. Deputado, sucesso aí. Não, vamos Foi um prazer conversar sobre recebê-lo isso. aqui, ok? Grande abraço. Sucesso. Parabéns aí pelo trabalho. E aqui a gente coloca um ponto final no programa de hoje. Volta na próxima segunda-feira. Você não precisa mudar de canal, nem desligar o televisor. Vou só mudar o blazer e já eu volto com mais uma edição do Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco. Boa noite a todos. Que Deus nos conceda uma semana de paz. Valeu.